Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui à leitura do livro de Romanos. Lembrando que não é para tirar a fé de ninguém, essa é só a minha maneira de ler e entender o que está escrito. O foco de toda essa leitura aqui é saber se existe alguma autorização, orientação para alguém construir templos de alvenaria e ficar frequentando os templos e praticando atos religiosos que não têm fundamento e são vazios conforme a própria orientação bíblica, certo? Bom, capítulo 11, 12, 13 e tudo mais, aqui Paulo começa a fazer, vou fazer um resumo, mas nós vamos ler, de que da mesma maneira que os hebreus não podem achar que são povos, que era um povo, exclusivo, agora ele começa a orientar os gentios que da mesma maneira também não se jactanciar, porque o Criador mesmo disse que ele iria enxertar as pessoas que não eram da religião, e ele faz uma figura de linguagem, oliveira brava, da mesma maneira que ele pode cortar ramos, enxertar novos ramos nessa oliveira, ele pode restaurar os ramos antigos nessa mesma oliveira, tá certo? Então, resumindo, é para ninguém se jactanciar por estar debaixo da graça e agora ter acesso ao Criador. Tá bom? Vamos lá, vamos à leitura. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça e não pela lei ou pelas obras, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Paulo está dizendo o que aqui? O motivo deles terem caído, de terem rejeitado, eles quem? Os hebreus, a mensagem do Cristo, isso é uma coisa ruim para o Criador? De maneira nenhuma, para o Criador não, porque foi por isso que agora todos estão debaixo da graça de Cristo. Verso 12. Mas a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. O que está falando, meus queridos? Se o início de tudo que estava na mão dos hebreus, isso é uma coisa boa para o Criador, que dirá o resto que virá depois? Nós, os gentios. Mas eles também não deixam de ser, aos olhos do Criador, eleitos também. Tá certo? Só rejeitaram. Vamos lá, verso 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. O que está dizendo aqui? Nós, gentios, somos a oliveira brava. Foi cortado os ramos que não estavam dando fruto, um exemplo. Aí pegou ramos da oliveira brava, foi enxertado lá.
E agora nós somos esse ramo da oliveira brava. Nós não temos que ficar olhando os que foram tirados com jactância. Porque quem sustenta nós, quem sustenta o ramo, é a raiz. Desculpa, quem é sustentado aqui no caso, como está escrito, aqui ó, vamos lá, só para eu não falar coisas ao contrário. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Ok, está correto. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Tá certo? Verso 19. Então você dirá, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, não pelas obras, nem pela lei. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha só, se os ramos naturais, quem são? São os hebreus. Deus os colocou de lado pela incredulidade dele, que dirá de nós. Tá certo? É isso que Paulo está falando. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Da outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na... vamos falar de novo. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. O que está dizendo aqui Paulo? Olha, vocês, os gentios, eram desobedientes. O que é desobediente? Estavam afastados do Criador, tá certo? E eles tinham recebido o Cristo para que fosse anunciado a eles. Aí a coisa inverteu. Agora nós somos os obedientes e eles desobedientes. Mas que tenhamos em mente, se nós fomos desobedientes um dia, agora fomos enxertados, eles também podem ser o quê? De desobediente, voltar a ser obediente e nós seremos rejeitados. Vai depender de tudo e de como a gente proceder aqui neste mundo, enquanto tudo não seja restaurado. Tá certo? Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Terminamos aqui o capítulo 11 de Romanos. O foco tem aqui orientação para construir templo? Não. A mensagem aqui foi para que todo mundo ficasse de olho aberto. Todo mundo esperto. Tanto hebreu quanto o resto do mundo. Agora, para Cristo, a gente vai ver para frente que o mesmo Paulo diz que o muro de separação foi derrubado. Agora não tem mais hebreu, gentil, preto, branco, escravo, solto. Não, todo mundo debaixo da graça do Cristo. Tá certo? Vamos para o capítulo 12 de Romanos, para ver se a gente acha alguma autorização para construir templos. Vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, não culto emocional. Oh, aleluia! Oh Deus! Oh, misericórdia! Isso é o culto emocional. Ele está dizendo o culto racional.
que é esse que nós estamos fazendo aqui. Em primeiro lugar, entendendo através do raciocínio o que o Criador espera da gente e quais foram os mandamentos do nosso Salvador, que somos discípulos dele agora. Agora eu entendo que para agradar ao Criador, eu tenho que amar o meu semelhante, praticar o bem, ser submisso às autoridades. Nós vamos ver aqui, tá certo? Vamos lá. Não se moldem ao padrão desse mundo. Qual o padrão desse mundo? Ele está falando de boate, está falando de praia, parque de diversão? Não, desse mundo está falando no contexto dele. Qual era o contexto do mundo na época de Paulo? Guerra, morte, carnificina, esfolar pessoas vivas, olho por olho, dente por dente. É nesse sentido. Não olhar o teu próximo com amor, e sim com desconfiança. Então vamos lá. Verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça, e não através mais da lei, pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Está dizendo o seguinte aqui, ó. Olha, cada um olhe o seu próximo, faça da sua vida de maneira equilibrada, de bom senso, não querendo pisar no seu semelhante, ser mais do que ele, tá? Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, tá? Não é no seu pastor, na sua denominação, na lei de Moisés, na guarda do sábado, do domingo, no dízimo, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Vou fazer uma pergunta aqui. Paulo está falando de templo, de cargo eclesiástico aqui? Não, está falando de pessoas, que cada um tem uma maneira de viver, uma maneira de ser. Todos devem então pegar essa maneira de ser, nós vamos ler mais um pouquinho para frente, nós devemos o quê? Através da nossa maneira nos formar, ou formar um corpo só em Cristo. Lembra que falou em Cristo? Como? Nós vamos ver. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de falar, profetizar, falar, proferir, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, lembra aqui? Não é liderança da sua igreja não, tá? Lembra dos bispos e presbíteros? Se você é uma pessoa, tá falando aqui no contexto, já de idade, não levado a ser vulnerável, volúvel, com a juventude traz isso, né? Então agora se você tem o dom de poder orientar as pessoas aqui da sua comunidade, é isso que Paulo está falando, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Veja, Paulo está falando o quê? Que nós devemos nos considerar menos que o nosso semelhante. O nosso semelhante vai se considerar menos que nós. E assim, equilibradamente, nós vamos viver um com os outros. Verso 11. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ué, por que ele não está dizendo aqui, compartilhe o que vocês têm com a tua igreja, com a tua denominação, com o teu pastor? Não. Olha só, compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, ou seja, ajude aqueles que necessitam de alguma coisa, você diretamente. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede,
dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tudo o que você leu aqui não é amai-vos uns aos outros como eu vos amei? É o novo mandamento que o Cristo deixou para os seus discípulos. E Paulo entendeu perfeitamente, por isso ele está orientando aqui. Terminamos o capítulo 12 de Romanos. A pergunta é, viu aqui alguma coisa para construir templos, ficar dentro dele, cargos eclesiásticos, guarda de algum dia? Não. O que você está vendo Paulo aqui falando aos romanos e gentios ali, seguidores da lei de Moisés, e não, que quer ser agora um servo do Cristo, quer ter acesso ao Todo-Poderoso? Façam essas coisas. Vamos lá? Romanos capítulo 13. Dá tempo da gente ler o 13 ainda. Vamos lá. Romanos capítulo 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Ou seja, você vai ser o rebelde aí sem causa? Você vai se opor ao teu governo aí? É disso que Paulo está falando. Por quê? Por que você está se opondo contra o teu governo? Você está passando fome. A política que está sendo feita está trazendo alguma... Não, eu não quero entrar no mérito político aqui. Paulo, então, diz o seguinte, nós devemos ser submissos às nossas autoridades porque elas foram constituídas pelo Criador. Não vou entrar no mérito político aqui, não. Verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser ir ao templo, frequentar o templo, guardar sábado, ser dizimista, ofertante, fazer parte do coral, do dueto, do quarteto, ser chefe do departamento das crianças, do departamento missionário. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Que lei que Paulo está dizendo? Vamos ver. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Qual preceito? Vá ao templo e obedeça ao seu pastor? Seja um guardador de sábado? Não. Ame o seu próximo como a si mesmo. A lei se resume em tudo isso. Então, se você praticar isso, você está livre de todas aquelas coisas. Não se esqueça, Paulo está falando aos romanos. Romanos que acham que a lei de Moisés, então Paulo não pode ir com firmeza na ferida deles que eles vão rejeitar essa mensagem. Tá certo? Vamos lá. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Paulo, quando diz assim, o amor é o cumprimento da lei, preste bem atenção. Mais uma vez, Paulo está falando para quem? Para pessoas que conheciam a lei de Moisés, que estavam lá em Roma, e agora Paulo não poderia simplesmente jogar no lixo esta lei, porque ele tinha que ir devagar. Mesmo porque, se você pegar um exemplo, os 10 mandamentos, do 1 ao 10º, não existe ali, em nenhuma maneira, o mandamento, a ordenança de ame. E alguns podem dizer, mas se eu não matar, eu estou amando o meu próximo. Não, entra um bandido aqui na minha casa, estupra minha mulher, minha filha, minha mãe, e eu não vou matar ele, porque eu amo? Não, porque eu não devo matar.
Deixe que as leis do meu país tomem conta disso. Agora, se eu tenho a possibilidade de defender a minha casa, é outra coisa, não vou entrar no mérito aqui. Os preceitos da lei de Moisés em nenhum momento diz ame. Tá? Então Paulo, quando diz assim, o amor é o cumprimento da lei, está falando para eles, olha, vocês que acham que essa lei tem algum valor, ame o teu semelhante que você está cumprindo toda a lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Obra das trevas. Que obra das trevas é essa? Quais são as obras que só me levavam para a morte, para a escuridão, para que, né? Qual era? As obras da lei. E agora, vistamo-nos a armadura da luz. Como é que eu posso agora ter ousadia de estar perante o Pai, seguindo quem? Aceitando Cristo como o que morreu e ressuscitou e obedecendo o mandamento dele. Comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Pois bem, terminamos aqui o capítulo 13, nós lemos então o capítulo 11, 12 e 13, vemos aqui que Paulo fez diversas orientações aos romanos, mas não em nenhuma orientação de que, olha, vocês têm que ficar dentro do templo, se não tiver templo, construam um templo, façam lá o hino, cantem hino, recolham as ofertas, os dízimos para a ação missionária. Não, você não viu isso. Olha, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Você não viu isso. Olha, lembre-se do domingo para guardar. Você não viu isso. Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha. Um abraço e até o próximo capítulo.